Vamos a mais uma edição do seu programa Vozes da Estação, podcast, programa semanal, um programa aqui na Estação da Lapa, nesse estúdio que a gente chama de aquário bem bacana, aqui no segundo piso. Você sobe a escada rolante, aqui passam 500 mil pessoas. Então temos aqui uma sala de aula, uma estrutura muito legal, com 3 câmeras, com toda uma produção. Os caras aqui ficam nos dando um suporte massa. E os nossos convidados que estão aqui conosco, batendo papo. Esse aqui eu tenho uma honra em apresentar, porque até 2, 3 anos atrás eu tinha uma tatuagem. Conheci essa figura, tenho 10. Ai, meu Deus do céu. 10. Aqui, o crucifixo, o sol, aí tem aqui Ele Não Desiste de Você, Nossa Senhora Aparecida, A Cruz Sagrada Seja a Minha Luz. Essa aqui é do... Essa foi a única que ele não fez. Mas eu tenho outras 2. Meu querido Calfinha na área. Calfinha vai fazer tatuagem também, né? Estou esperando, viu, Calfinha? Eu tenho uma espada de São Miguel e a outra, para minha eternidade, que é o título do Fluminense da Libertadores. Apresento vocês, meu querido Albert Tatu, um dos pioneiros dessa profissão tão legal, de tanto reconhecimento hoje, não que antigamente não era, mas ele vai explicar tudo isso. E é um artista. Porque Obrigado. você fazer um desenho desse, com tanta complexidade, com tanta beleza, elogiável e elogiada por muita gente. Tudo bem, querido? Tudo massa. Você, Jeffrey? Tudo ótimo, Obrigado graças a pelo Deus. convite mais uma vez, para estarmos juntos aqui falando dessa arte maravilhosa que eu carrego comigo há tantos anos. Quantos anos de... 38 anos, mais ou menos, de tatuagem. Você nasceu, já tatuava? Eu quando eu nasci, já dei os meus primeiros caminhos no universo da tatuagem. Comecei num período onde não existia máquina de tatuagem, não existia tinta de tatuagem, desenho para tatuagem, nada. O processo era muito rústico, primitivo. Praticamente aquelas tatuagens tribais, quando comecei. Eu fiz a minha primeira entrevista, viu, Calfinha? Com o Albert, no portal do Bahia Notícias, do YouTube. Ele tatuou uma senhora. Ao vivo. Ao vivo. Trouxe todo o equipamento, assim, foi bem bacana. E assim, ela ficou muito feliz, porque a tatuagem realmente representa muito o que você é, o que você está pensando. Vamos lá. Por que você resolveu ser tatuador, irmão, 38 anos atrás? Bom, minha história começa da seguinte forma. Eu sempre gostei de desenho. Quando criança, pintava meu corpo com hidrocor. Quantas tatuagens você tem? Eu tenho 6, mas as minhas são muito antigas. Eu sou de uma geração de tatuadores que não pensava... Eu, na verdade, eu nunca me imaginei muito tatuado. Eu sempre gostei da arte, da confecção da arte. Eu não me vejo muito tatuado, porque a tatuagem, para mim, ela tem uma simbologia muito específica, né? E eu não me vejo, de fato, completamente tatuado, como grande parte dos tatuadores. As que eu tenho já me equilibram, né? Então, eu me sinto bem com as poucas que eu tenho. Minha onda é fazer tatuagem, desde pequeno. Minha história começa da seguinte forma. Um dia, um amigo me convidou para assistir ele sendo tatuado, uma vez que ele sabia que eu gostava de tatuagem, de pintar meu corpo. Então, ele me convidou para assistir ele sendo tatuado por um amigo que veio do interior. E eu aceitei prontamente, fui assistir. Ele fez a do meu amigo. E nessa eu pedi para ele me tatuar. Eu tinha 11 anos de idade, Jeffrey. Oxi. Aí ele falou, você é louco, menino, como é que eu vou lhe tatuar? Você é criança. Eu disse, não, por favor, eu gosto de tatuagem. Ele, rapaz, e seu pai? Eu disse, não se preocupe com meu pai, né? Faça para mim, por favor. Aí pedi ao meu amigo, pô, Reginaldo, fale com ele. Enfim, eu pedi para fazer uma lua. Só que a lua foi mal executada e ficou parecendo uma banana. Então, os meus amigos, quando viram a tatuagem, começaram a me apelidar de Albert Banana.
por causa da tatuagem que tinha um formato de banana, de fato. E aquilo me incomodou por um tempo. Como eu tinha E visto... seus pais quando viram? Meu pai achou que aquilo era pintura de hidrocor. Só que com o decorrer do tempo, a pintura não saía. Chegou um dia que ele disse: meu filho, essa pintura não saiu por quê? Aí eu falei para ele: não, pai, isso aqui é uma tatuagem. Ele: tatuagem? Tatuagem não é aquela pintura que não sai mais? Eu disse: é, pai. Ele disse: meu filho, como é que você fez um negócio desse, meu filho? Aí chamou minha mãe: Nalva, venha ver, Nalva, o que seu filho Não levou fez. uns tapas não, velho? De jeito nenhum. Meu pai nunca bateu na gente. Me deu uns conselhos, né? Disse que aquilo, na época, e de fato, há quase 40 anos atrás, se ter uma tatuagem era uma coisa complexa, né? Hoje não. Hoje o esquisito é quem não tem tatuagem. Verdade. Quem não tem tatuagem é uma pessoa esquisita. Agora, isso que você fez, hoje as pessoas não podem fazer, né? De forma nenhuma. Hoje, você, para tatuar, é menor de idade. Aqui na Bahia, você até consegue tatuar menor de idade com a autorização dos pais por escrito, né? Mas tem estados do Brasil que já não é mais permitido o menor tatuar, ainda que seja com consentimento do pai. Antigamente, quem tinha tatuagem era Era discriminado. Discriminado, né? Era marginalizado. Marginalizado, né? a palavra é essa. Há 40 anos atrás, quem tinha tatuagem realmente era visto com maus olhos, né? Pela sociedade de uma forma geral. Rapaz, como você mesmo falou, de 10 pessoas, acho que 9 hoje têm tatuagem. Como é que foi essa mudança, Albert? Por que as pessoas hoje querem ser tatuadas e não tem mais idade? Não há mais A gente idade. vê o jovem, a gente vê o idoso, o homem, mulher, seja qual for o sexo, o gênero, enfim, todo mundo tatuado. Olha, eu penso ao longo da minha carreira profissional que as pessoas são levadas a fazer uma tatuagem por um estado de espírito, né? É um momento que a pessoa está vivendo. Ela não se dá conta disso. Ou momentos bons ou momentos ruins, elas sentem a necessidade de registrar aquilo no corpo. Não é aquela questão de modinha, né? As pessoas falavam antigamente: se você fizer e se arrepender. A tatuagem, ela é muito mais do que isso. Ela é um sentimento, ela é um feeling, né? E você é levado inconscientemente a fazer uma tatuagem. Então, ao longo dos anos, programas como Miami Ink, os programas internacionais, né? Miami Ink, a própria com suas tatuagens expostas, sem maquiagem, porque antigamente os artistas maquiavam suas tatuagens para fazer os seus papéis. Hoje não, os artistas se mostram da forma como eles são, né, com as suas tatuagens, e as pessoas começaram a perceber que aquilo não é de forma nenhuma uma forma de transgressão, né, de rebeldia. Na verdade, é uma vontade que a pessoa tem de adornar seu corpo com uma imagem, seja lá que motivo for. Então, as pessoas foram desconstruindo essa imagem de rebeldia, né, daquela coisa que as pessoas pensavam no passado, né, da marginalização da tatuagem. Porque as pessoas imaginavam que quem tinha tatuagem há 40 anos atrás ou era prostituta, ou era maconheiro, ou era ladrão, e hoje não é nada disso. Aqui o nosso convidado, Vozes da Estação no podcast, esse programa semanal. São vários programas com várias pessoas legais. É o nosso querido amigo, grande profissional, tatuador, Albert. O tatuador é reconhecido? Profissionalmente, A profissão? não, ainda não. Ainda não temos essa categoria tatuador, né? Somos profissionais, somos tidos como artistas plásticos e coisa e tal, mas a coisa tem mudado gradativamente, graças a Deus, né? Hoje, no cenário da tatuagem, existem milhares, quem sabe milhões de tatuadores espalhados pelo Brasil. A cada dia vem chegando mais artistas. E com isso, essa questão de reconhecimento, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Eu me formei em Economia pela Universidade Católica de Salvador, mas me considero mais comunicador, porque a Economia eu fiz só durante 2 anos, na época que eu trabalhei numa consultora. E quando as pessoas me perguntam, sua profissão? Aí eu digo economista. Aí às vezes eu falo comunicador. E quando ele pergunta, você diz o quê? Eu sou tatuador, mas não há, né? Não há essa categoria tatuador profissionalmente, né? Ainda não há esse reconhecimento.
A pessoa que pergunta te olha meio estranho? Não, hoje não. Relaxado? Hoje não. Antigamente, sim, quando eu comecei, sim. Né? Que existiam poucos tatuadores. E naquela época ainda era visto com um olhar diferenciado para negativo, né? Eu conheço algumas pessoas que já foram tatuadas por você, inclusive nossa querida Vanessa, que é uma das sócias aqui do projeto, que trabalha, disse que você fez, acho que a segunda tatuagem dela, ela queria inclusive estar aqui na entrevista. Estão várias pessoas conhecidas e tal. O que é que você sente quando encontra uma pessoa na rua? Você reconhece suas tatuagens? Seus riscos? Os meus traços eu reconheço. Os traços, eu consigo ler a minha linha nas tatuagens, né? Eu tenho determinadas características na confecção da tatuagem que eu consigo identificar. Um dia desses aí, eu estava lá no estúdio, lá na caverna, e aí surgiu uma cliente, eu estava tatuando, passou pela recepção, e eu percebi uma tatuagem na perna dela assim, ela passou, foi lá no balcão, aí daqui a pouco ela voltou e disse, seu nome é Albert? Eu disse, é. Aí eu falei, eu conheço você. Ela disse, se conhece? Eu disse, conheço. Eu te tatuei, não foi? Ela disse, como foi que você adivinhou? Eu ia até falar isso. Eu disse, não, porque eu vi a tatuagem e me vi na tatuagem, né? Me reconheci ali. A tatuagem tinha 35 anos de feita, né? Ainda estava lá com as cores. Porque naquela época, Jeff, não sei se você sabe, não existiam as tintas que a gente usa hoje. A gente preparava as tintas. A gente comprava tinta nanquim na papelaria. Afe Maria. Comprava um lote grande de tintas, um lote de vermelho, por exemplo. E a gente colocava aqueles frasquinhos todos numa vasilha, fervia em banho-maria, e quando a gente queria clarear a tinta, a gente adicionava branco, tinta nanquim branco. Então não existia tinta, a gente confeccionava a tinta, a gente confeccionava as agulhas eram de costura, que a gente fazia um amolador com uma lixa fina e amolava as agulhas, agrupava as mesmas, soldava. A gente fazia tudo manualmente. Hoje você pega o telefone e liga com, sei lá, com 1 hora você já tem produtos importados na sua loja. Mas naquela época a gente desbravava de fato. Então era tudo muito difícil no passado, né? Quais são os cuidados hoje que a pessoa precisa ter para se tatuar? O que é que quando ela entra no estúdio, os produtos precisam estar lacrados, tem que ser todos eles descartáveis. Que orientação você pode... Primeiro de tudo, vá na Caverna do Dragão. Venha nos conhecer, vai lá bater um papo. Na Pituba, na Praça Nossa Senhora da Luz. Isso. Viu, Mário Calfa? Praça Nossa Senhora da Luz. Você vai tatuar, né? Exatamente. Pronto. Enfim, orientações. Bom, a pessoa que chega, primeiro a gente tem que sentir de fato se ela tem certeza daquilo que quer. Né? A gente, enquanto profissional, a gente tem que entender a necessidade do cliente e perceber se ela de fato tem certeza. Você faz essa pergunta à pessoa? Eu sinto, eu não preciso perguntar. Porque você não me fez, não. Calfa, há 20 anos atrás, tá vendo tão certo ia assim? fazer uma tatuagem, aí ele perguntou, ele queria fazer onde a Anitta fez. Aí desistiu. Foi bem assim. Aí desistiu. Calfinha Calfinha desistiu, né? Onde a Anitta fez. Aí não foi nada disso. Não rolou, né? Eu tinha uma namorada e na época... Você não quer vir aqui não, velho? Venha. Já. Aí eu fui levar essa namorada pra fazer uma tatuagem com ele. Aí quando chegou lá eu comecei a ver um caderno que ele tinha com Os catálogos, Aí eu falei, eu quero fazer uma tatuagem também. Aí ele tava tatuando ela, ele virou pra mim, se você quer fazer o quê? Aí eu falei, ainda não sei. Ele disse, então não faça. O dia que você decidir, você vem pra fazer. Pronto, então certo assim. Prova viva. 20 anos atrás. Pois é. Isso é uma consciência. Ele tava fazendo por causa da namorada, velho. Pois é. Tem isso também. Eu tenho várias histórias disso. Inclusive, houve um episódio desagradável, onde um cara chegou lá com a namorada escolheu um ramozinho de flores, né? Para colocar na virilha. E tinha tudo a ver com ela, né? O perfil dela, você vê que combinava com ela. Ele simplesmente chegou para ela e disse, você é otária? Vai fazer isso aí nada?
Aí me perguntou onde é que tinha um catálogo de animais. Aí eu disse ali. Mas imaginando que fosse para ele. Ele chegou lá e escolheu uma cabeça de Rottweiler, meu, desse tamanho para colocar na virilha da menina. Aí eu falei, isso é para você ou para ela? Aí ele falou, é para ela. Ele disse, não, irmão, deixa eu te falar. Essa tatuagem não combina com ela. Não tem nada a ver com ela. Se fosse fazer em você, beleza, tudo bem. Mas eu não posso fazer uma tatuagem com esse formato, com essa característica nela. Não combina. Aí eu perguntei para ela, gata, você já se imaginou numa reunião familiar, você tirando sua roupa, caindo na piscina com a cabeça de Rottweiler na virilha? O que é que sua família vai achar disso? Você tem que pensar que a tatuagem você vai carregar para o resto da vida. Você namora com ele hoje, pode ser que amanhã não namore. Então não vá na pilha dele. O cara enlouqueceu. Ele pirou, quase que vem para cima de mim. Dizendo, porque eu estou pagando. Eu disse, irmão, o seu dinheiro em nada para mim. O importante para mim é minha consciência. Eu vou tatuar ela, ela vai carregar isso aí para o resto da vida. Eu jamais tatuaria uma cabeça... Se eu percebesse que o perfil dela comportasse uma cabeça de Rottweiler, sem problema. Mas ela não faz o perfil de cabeça de Rottweiler na virilha. Não tem nada a ver com ela. Então, eu falei para ela, gata, você... não. Aí eu falei para ele, vocês não vão fazer tatuagem nenhuma mais aqui, porque não vou carregar essa responsabilidade. E ainda falei mais, não é que você não vai fazer comigo, você não vai fazer com profissional nenhum daqui da loja. Ninguém aqui mais vai atender vocês, porque é uma tatuagem que vai trazer transtorno para você. Falei para ela, essa tatuagem, se você fizer, seja lá onde for, ainda que não seja aqui no estúdio, aqui você não vai fazer. Porque ela ia fazer, né? Eu senti que ela ficou toda desconcertada. Né? Não é uma tatuagem para ela fazer. Ela escolheu um ramo de flor e o cara queria que ela fizesse uma cabeça de Rottweiler, porque ele era pitbull, tirado amarombado, né? Rapaz. Aí eu falei, não faço. Então, é uma questão de consciência, é responsabilidade. Uma vez que você executa o trabalho, a pessoa vai carregar aquilo para o resto da vida. E é importante que você seja responsável nesse momento. Uma certa vez, alguém me falou que não tinha coragem de fazer tatuagem porque tinha medo de não gostar. E aí algumas pessoas responderam, geralmente eu faço nas costas. Porque se eu enjoar... É que você não vê, né? Na verdade, quem faz nas costas não vê com tanta facilidade, digamos assim. O que eu digo com relação a isso é o seguinte, quem gosta de tatuagem, vai gostar de tatuagem, seja lá onde for. Se você tem dúvida, como foi o caso dele, eu penso, não é a hora. Porque, de fato, é uma coisa de muita responsabilidade, uma vez que coloca na pele, para você tirar, dá muito trabalho, é dolorido, né? É custoso. Então, você, de fato, tem que pensar 1000 vezes antes de colocar uma tatuagem. O que a gente faz enquanto profissional é entender o desejo do cliente e passar isso para a pele da pessoa, né? Transformar aquele sonho em realidade, de forma que ele carregue aquilo 30, 40 anos com felicidade. O processo hoje de uma tatuagem, geralmente as pessoas já chegam no estúdio com a ideia, você tem um book. Como é que é feito isso, Albert? Olha, há anos atrás, todos os estúdios de tatuagem tinham catálogos com desenhos já pré-estabelecidos. A pessoa não tinha muito essa opção de você personalizar o desenho. Nenhum estúdio personalizava desenho há anos atrás. Inclusive, o Estúdio Caverna do Dragão foi o pioneiro em disponibilizar um artista, um desenhista, que personalizava o desenho do cliente. Até então, ninguém fazia isso. Então, contratamos 2 desenhistas, na verdade, e eles ficavam à disposição. Quando o cliente chegava, a gente tentava fazer com que essa tatuagem passasse a ser personalizada. O que antigamente era um prato cheio que você chegava ali, escolhia, era o que todo mundo fazia, né? Então a Caverna do Dragão teve essa sacada há anos atrás. Hoje eu digo que as pessoas já chegam com as suas ideias prontas. Um programazinho que você faz lá, procura lá na busca lá, tatuagem Maori no braço, pronto, vai descer uma infinidade de imagens e dentro daquele universo todo lá, o cliente hoje escolhe pelo Pinterest. Hoje os estúdios de tatuagem
não tem mais catálogo. Não tem, dificilmente você vê um estúdio de tatuagem que tenha quadro. Tem mais placa de premiação, mas quadro mesmo com tatuagens é muito difícil. Vamos polemizar um pouco aqui agora, né? De vez em quando a gente vê aí as mulheres, né? Tatuagens assim, e os caras também, né? Não que a gente veja mais as mulheres. Tatuagens em cada local, meu amigo, você diz assim, rapaz, como é que o cara conseguiu fazer? E aí, irmão, já chegou algum momento que você disse, não posso tatuar você em determinada região? Como é que fica o assédio? Porque hoje, mais do que nunca, você precisa tomar muito cuidado, né? Hoje a gente se policia muito. O nosso estúdio tem câmera tanto na recepção quanto na parte de produção, com áudio, captação de áudio, para que a gente elimine essa possibilidade de uma acusação, digamos, de assédio. Está tudo gravado, tanto no áudio quanto no vídeo. Porque hoje a pessoa pode falar qualquer coisa e as pessoas acreditam, né, no que a pessoa diz. Mas aí, quando você tem documentado a sua atitude através da câmera e do áudio, você elimina isso. Hoje a gente toma cuidado, quando a gente vai fazer tatuagem em áreas mais íntimas em mulheres, a gente sempre pede que a pessoa venha acompanhada, digamos, do marido ou da mãe, ou seja lá de quem for. Ainda que eu tenha minha câmera lá captando áudio e captando vídeo, eu prefiro que tenha um acompanhante para acompanhar todo o processo mesmo, eliminando qualquer possibilidade de desconforto entre o cliente e a gente. Já chegou algum momento em que a pessoa pediu para tatuar em determinado lugar e você tentou fazer e não conseguiu? O lugar que hoje eu não gostaria e não faço é rosto. Tatuar o rosto, eu não gosto, eu acho um extremo, sabe? Eu acho que aí você já está perdendo sua identidade. Eu penso que uma tatuagem no rosto pode, em algum momento da sua vida, lhe trazer algum transtorno, até emocional, por você ter feito a título de arrependimento, né? E eu não gostaria de participar disso. Então, hoje, eu prefiro não fazer tatuagem no rosto. O resto do corpo, não. Contanto que eu tenha, né, a segurança das câmeras e do áudio e de acompanhantes, pode ser qualquer parte do corpo, tanto do homem quanto da mulher. Ô, Albert, tira com laser, Com laser, Hoje a eficiência fica é melhor. 100%? Assim, aí vai depender da profundidade que esteja o pigmento, a quantidade de pigmento, como foi confeccionado aquilo, a capacidade do laser, né? Porque tem uma gama variada de laser com potências diferentes. Então, cada um tem a sua capacidade de retirar com mais eficiência. Claro que quando tem muito pigmento, à medida que você vai bombardeando aquilo, pode acontecer um dano à pele, você perder melanina e você criar uma queloide sobre a tatuagem, né? O ideal é que, se você pensa em tirar, remover para fazer uma tatuagem, você não precisa remover tanto. É só uma quantidade de disparos suficientes para dar uma clareada, né? Agora, se for remoção mesmo, há a possibilidade de deixar algum tipo de cicatriz. Você já deve ter feito muito remendo, né? Muito conserto. Muito. Eu tenho uma certa especialidade em cobrir tatuagens mal feitas. Tem muitas tatuagens, né? Porque no passado, como o processo era rústico e as pessoas queriam fazer de qualquer forma, faziam qualquer tatuagem com qualquer pessoa. Hoje as pessoas têm mais consciência. Então a gente acaba recebendo o resultado dessa escolha mal feita dessas pessoas que fizeram tatuagens toscas, né? Muito, muito feias e que causam desconforto social. Quando se tira uma camisa, por exemplo, né? As pessoas ficam muito desconfortáveis. Ô, meu querido Rodrigo, bora colocar aí para quem está do outro lado aí acompanhando a nossa entrevista, o nosso papo com o Albert, alguns desenhos mais modernos que o Albert está começando a fazer, estudou, pensou. Eu queria que você explicasse, inclusive, o Albert, quais são esses desenhos e como é que você pensou. Esse é o tribal, né? É um tribal, né? Que muita gente chama Maori, né? Eu fiz uma tatuagem Maori, mas na verdade Maori é um tipo de tribal de uma das ilhas da Polinésia. Dentro daquele universo ali existem várias outras ilhas
que fazem desenhos tribais de formas diferentes. Dentro dessas tatuagens aí da Polinésia, cada ilha tem a sua representação gráfica, né? Então, cada desenho representa uma coisa. Aqui, por exemplo, a gente vê aqui, ó, aqui tem um totem, um tique, né? Ele é responsável pela ancestralidade, pela proteção. Aqui também temos essas imagens de triângulos, são dentes de tubarão. Aqui tem uma coroa marquesã, tem outras imagens aí também. Aqui, essas lanças, por exemplo, elas representam as guerras, né, as vitórias. Então, cada símbolo dessas tatuagens polinésias tem um significado. Aqui são escamas, aqui são peixe, eles estão relacionados com... Tudo criado por você aí, foi? Essas eu fiz, né? Isso eu desenho freehand, né? Eu desenho à mão livre. Como eu tenho um certo conhecimento desses símbolos, então eu faço isso à mão livre. Claro que a gente tenta valorizar ao máximo a anatomia do corpo, né? Você vê que tem uma fluidez, tem um movimento. Então, cada símbolo desse aí tem uma representação. Aqui a gente vê um geckozinho aqui, ó, que é um símbolo também. Ele meio que intermedia a comunicação com os deuses, né? Aqui tem uma tartarugazinha também, ó, que representa a família, a longevidade. Dentro dela tem um tique, um protetor, tem outro protetor ali. Então, tem vários elementos dentro dessa cultura polinésia que dão significado à tatuagem. A tatuagem nas ilhas, elas são feitas para as famílias baseado na sua história familiar, as suas conquistas, as suas guerras, as suas vitórias, as suas derrotas. Então, aqueles símbolos lá das ilhas, então, eles contam a história do sujeito e da família dele, da sua ancestralidade. Mesma coisa aqui, uma coroa marquesã. Também ela representa o equilíbrio, né? Ela tem essa representatividade. Uma tatuagem dessa leva quanto tempo para fazer, Albert? Um braço desse daqui até o topo do ombro, a gente divide aí em 2 etapas, né? Para não ficar muito cansativo para o cliente, porque é muito dolorido, né? Eu para fazer uma tatuagem dessa, eu faço 3 desenhos antes de pintar, né? Eu faço o contorno em vermelho, quer dizer, eu faço o esboço em vermelho, de caneta de feltro. Então, eu faço o desenho primeiro em vermelho, defino em azul e depois contorno com a máquina. Então, para fazer só essa parte de contorno aí, eu levo aí umas 6 horas. Pelo menos umas 6 horas, entre desenhar e contornar. Não conto a parte de preenchimento, não estou falando do preenchimento. Preenchimento convém que a gente faça numa outra etapa, porque senão fica muito desgastante. Essa fase de contorno é muito cansativa para o cliente. Quais os cuidados que as pessoas precisam ter para uma tatuagem? Depois de feita, convém que você, nos 15 primeiros dias, evite banho de mar, piscina, sol e sauna, né? Você lave ela com um sabão neutro, com pH neutro, ou um glicerinado, ou um antibacteriano, 3 vezes por dia. Enxague bem, na hora de enxugar apalpando, né? Para que não machuque a tatuagem. Depois de enxuto, passo uma pomada cicatrizante, que pode ser a Bepantol, pode ser a Cicaplast. E na primeira semana, evitar as comidas remosas. Carne de porco, camarão, mariscos. Há um mito sobre isso, inclusive. Mas a nossa experiência prática mostra que pessoas, quando fazem tatuagens com essas dimensões, quando fazem uso desse tipo de alimento, pode causar remoso, né? Comida remosa. Pode causar uma inflamação. Então, não vale a pena o risco, uma vez que você fez um investimento numa tatuagem dessa, passou pelo sofrimento que passou, e vai lá e vai comer camarão, por exemplo, camarão fresco, é um risco. É a mesma coisa que você acaba de fazer uma tatuagem dessa e vai tomar um banho numa praia poluída. Como o seu corpo está aberto, se uma bactéria entrar aí, vai ser um dano, porque você vai pegar uma infecção que vai ter que ir a um dermatologista,
ele vai passar uma série de medicação, você vai passar aí 3 meses cuidando de uma tatuagem que cicatriza em 15 dias. Não faz sentido, não é? Então não vale a pena o risco. Tem que ter o cuidado. A gente passa tanto tempo elaborando a tatuagem para o cliente, para ele chegar aí e estragar jogando uma bola, por exemplo. Faz a tatuagem e vai jogar bola. É um risco, porque se tomar uma bolada aí, a bola estiver molhada, suja, com algum contaminante, com certeza vai causar uma infecção na tatuagem. E a manutenção de uma tatuagem, depois de quanto tempo ele precisa refazer? Convém que, tipo, toda tatuagem, a partir de 3 a 5 anos, convém você dar uma repassada, né? Porque a tatuagem, ao longo dos anos, ela vai perdendo um pouco de cor. E aí, se você quiser manter ela viva, o ideal é que você vá lá e refaça ela. Mas isso 3, 5 anos. Cuidados na hora da tatuagem. Que eu terminei te perguntando quais são os cuidados que as pessoas precisam ter ao escolher um tatuador. O seu material é importante também, né? Primeiro, eu penso o seguinte: você deve pensar que estilo de tatuagem eu quero fazer, né? Que tipo de tatuagem combina mais comigo? Bom, a partir daí eu vou fazer minha busca, né, pelo artista. Hoje com o Instagram você consegue visualizar o trabalho de todos os artistas que tem aqui em Salvador. Então, se você gosta de estilo Maori, por exemplo, vai lá e faz a busca do estilo Maori. Vai ter vários artistas que fazem Maori. Se você gosta de Fine Line, vai ter vários artistas que fazem Fine Line. Então, você tem que se identificar com o estilo primeiro, porque você tem que levar em consideração que você vai carregar isso para o resto da vida. Então, como tal, você tem que ter a certeza de quem vai confeccionar sua tatuagem vai entregar para você aquilo que você exatamente procura. Entendeu? Então, o cuidado é esse, não é fazer em qualquer lugar. Ah, minha amiga tem um amigo que faz tatuagem. Não é assim que funciona. Você vai correr o risco de fazer uma tatuagem mal executada, né? Porque sua amiga fez. Na dela deu certo, mas pode ser que na sua não dê. Então, convém que você procure uma pessoa que tenha tarimba, que já tenha bastante experiência na atividade. Quem é que não pode fazer tatuagem? Quem não pode fazer tatuagem, a princípio, aquelas pessoas que têm restrições médicas, né? Digamos, o diabético com grau elevado. Ele só pode fazer se o médico dele autorizar, né? Caso contrário, todo o resto pode. Então, todas as pessoas que têm restrições médicas não devem fazer. Se tem uma alergia acentuadíssima, então, a tudo, a pessoa é alérgica a tudo, convém que ela primeiro se consulte com o seu dermatologista para ver a possibilidade de fazer. Ainda assim, ela faça um testezinho alérgico com a tatuagem. Como é feito isso? Ela vai lá no estúdio de tatuagem e faz um pontinho em algum lugar do corpo, de preferência no braço. Aí ela vai lá, faz o pontinho usando a tinta da tatuagem e vai ver como isso vai se processar ao longo dos dias. Se não acontecer nenhum tipo de reação alérgica, não é problema. É mito, é fake, é verdade, não é? A tinta, ela tem algum produto que misturado no sangue pode dar problema? Olha, as tintas hoje de tatuagem são regulamentadas pela Anvisa. Todas as tintas de tatuagem. As que são liberadas, todas são testadas dermatologicamente. Então, a Anvisa assegura que ela não tem nenhum problema dermatológico, né? Claro que tem esses casos raríssimos de pessoas que são alérgicas a tudo, então convém, como eu falei, que essas pessoas se consultem primeiro antes com o dermatologista. Mas as tintas são testadas para que, se você quiser beber um frasco daquela tinta, você bebe e não tenha, a princípio, nenhum tipo de problema, porque elas são testadas incessantemente, né, em laboratórios credenciados pela própria Anvisa. É mito ou verdade que quem faz tatuagem não pode doar sangue ou tirar sangue durante um bom tempo? Bom, isso é uma prática utilizada pelos órgãos que recolhem o sangue. É uma precaução, digamos assim, porque eles acham que as pessoas que fazem tatuagem são consideradas grupos de risco e, de fato, são se fossem tatuadas no meio da rua, por exemplo, né? Hoje as pessoas não fazem mais isso. Antigamente se fazia. Hoje as pessoas têm a compreensão e procuram os estúdios de tatuagem. Então, como segurança, eles determinam que a pessoa só possa doar sangue antigamente era 1 ano,
depois passou para 2, não sei como é se agora é 1 ano novamente. Então, é uma precaução. Não é que a gente não possa doar sangue, a gente pode doar sangue, não é problema. Ô Albert, a gente está conversando com o nosso querido amigo Albert, tatuador de muito tempo, há mais de 38 anos nessa profissão, das antigas. Tatuou muita gente, continua tatuando. Muitos artistas. Caverna do Dragão. Qual é a maior dificuldade hoje de tatuar uma pessoa? A maior dificuldade hoje de tatuar a pessoa é a pessoa não ter dinheiro para fazer a tatuagem, né? Porque hoje, com a crise que está instalada no Brasil, as pessoas até gostariam de tatuar mais vezes. O que está impossibilitando é a dificuldade financeira, né? As pessoas estão priorizando outras coisas. Mas a título de confecção, não tem nenhum problema. A gente não tem dificuldade em tatuar ninguém, desde que a pessoa se sinta realmente segura daquilo que quer fazer. Qual é o sentimento que hoje você tem quando você vê tanta gente tatuada, cara? Eu acho muito bacana, porque como a tatuagem ela expressa a personalidade da pessoa, eu sinto que as pessoas estão mais livres dessas amarras, né, do preconceito. Hoje as pessoas têm outra cabeça. Hoje, se você der uma caminhada em qualquer lugar, num shopping center, se você for na praia, se você for num teatro, se você for em qualquer lugar, caminhar na rua, você vai observar que as pessoas estão se sentindo mais livres para tatuar em áreas mais expostas e tatuagens maiores. Antigamente, as pessoas faziam coisas pequenas em lugares muito reservados, né, por conta do preconceito que existia à época. Hoje não, hoje você dá uma caminhada. Eu por exemplo, um dia eu estava no mercado, entrei numa sessão, vi uma senhorinha que devia ter ali seus 60 e tal anos, com uma tatuagem na panturrilha inteira. Aí eu disse que era uma tatuagem, inclusive, recente, não era uma tatuagem de 40 anos atrás, né? É uma tatuagem... Rapaz, e dói pra caramba na batata. Ela fez a panturrilha toda. Aí eu, que massa, né? Uma senhora com uma tatuagem de 3 meses atrás. Fui numa outra sessão e encontrei uma outra com uma idade muito equivalente à dela, com uma tatuagem no braço também uma tatuagem muito recente, né? Porque a gente reconhece quando a tatuagem, pela prática, a gente sabe quando a tatuagem é nova ou é antiga. E essa senhora também, no mesmo mercado, no mesmo dia, com uma idade muito equivalente à outra, que devia também ter uns seus 60 e tal anos, com uma tatuagem no braço grande. Aí eu pensei assim, rapaz, realmente as pessoas estão mudando, né, de opinião com relação às tatuagens, porque antigamente as tatuagens eram muito mal vistas. Hoje as pessoas fazem... Hoje nós temos lá, Jeffrey, exemplos de pessoas que vão a família inteira. Vai a mãe, vai a avó, vai a neta e as filhas. Tatuam em família. Todas tatuam o mesmo símbolo. Você vê, são 4 gerações, cara, diferentes, tatuando a mesma tatuagem, um símbolozinho que representa ali a família. Se faz muito hoje, né? Essas pessoas fazem, representando a amizade, representando a família. E eu acho bacana esse desprendimento, esse entendimento das pessoas. Já teve alguma situação em que alguém foi tirar satisfação com você por você ter feito a tatuagem em determinada pessoa? Aconteceu um caso engraçado. Eu estava lá na recepção, minha recepção cheia de clientes. Chegou um pai com uma menina, uma menor de idade. Aí eu queria falar com o responsável. Eu falei, pois não, pode falar. Aí eu vim aqui porque minha filha fez uma tatuagem e ela é menor de idade. Aí eu falei, bom, amigão, deve estar havendo algum problema, algum equívoco. Aqui nós não tatuamos menores de idade. Não, ela fez aqui. Você não fez aqui? Ela, toda encabulada, fiz aqui. Aí eu falei para ele novamente, deve estar havendo algum problema, porque aqui nós não tatuamos menores de idade. Ele, não, mas ela tatua aqui, eu quero saber como é que a gente vai resolver. Aí eu chamei o funcionário e disse, Fofa, dá uma olhada aí nas fichas aí. Vê se você encontra... Como é seu nome, querida? Ela falou o nome dela. Aí ele procurou a ficha. Encontrou a ficha dela, de fato. Aí eu fui logo no verso, né? Porque a gente, quando tatua pessoas que a gente imagina que é menor, a gente pede a identidade, tira a xerox no fundo da ordem de serviço, por segurança, por precaução.
Aí peguei a identidade dela. Aí fui ver logo a data de nascimento dela. Na carteira de identidade dela, ela tinha 18 anos. Aí eu falei, o senhor está falando que ela é menor de idade? Ele disse, eu estou falando porque eu sou pai dela. Eu disse, então a gente está com um problema. Porque eu tenho um documento dela aqui dizendo que ela é maior de idade. E isso, de fato, é um problema sério. Se o senhor quiser, a gente vai na delegacia agora. Porque o senhor sabe que isso aqui é estelionato, né? Ela falsificou uma identidade para vir fazer uma tatuagem. E nós fizemos, imaginando que ela é maior de idade, ela sendo menor. Então, a gente vai sair daqui agora, a gente vai na delegacia. Quem vai responder por isso é o senhor. Porque o senhor é responsável por ela. Se ela tem um documento falso, quem responde é o senhor. Né? Civilmente, quem vai responder é o senhor, não sou eu, não. Eu, na verdade, sou vítima. Né? Agora estou me sentindo até ofendido também. Então, a gente vai sair daqui agora, a gente vai na delegacia para resolver isso. Aí ele olhou assim para a menina e disse, pô, né? O que é que eu vou fazer agora? Você está errada. Então, ele disse, não, tudo bem, eu vou resolver isso em casa. Eu disse, faça isso, porque o senhor sabe que isso é crime, né? Estelionato é crime. Aí, pronto. É muito desejo de querer uma tatuagem. É muito desejo. Antigamente se fazia muito isso, né? Os jovens levavam pessoas que se faziam passar por parentes. Já tivemos outro. É por isso que, na verdade, por conta desse acontecimento, nós paramos de tatuar pessoas acompanhadas. Porque as pessoas dizem, ela é minha sobrinha, ela é minha filha. Só de boca. Antigamente não tinha essa preocupação. Né? Há anos atrás não tinha essa preocupação. Hoje tem, porque tudo é motivo de processo. Então, a gente tem essa precaução de pegar documento de todo mundo. Tem que ter realmente muito cuidado. Meu querido Albert, me diga uma coisa. O que esperar do futuro, cara, em relação à tatuagem? Em relação à inteligência artificial? Em relação à modernidade tecnológica, enfim. É difícil responder essa pergunta, Jeffrey, porque a gente está no começo desse processo de inteligência artificial, que já é assustador. Né? A inteligência artificial vem de uma forma, ainda que numa fase inicial, mas de uma forma assustadora. Então, eu tenho medo que um dia as máquinas, de fato, substituam a mão de obra humana, né? A mão de obra, porque elas vêm munidas de tanta informação que, de repente, confeccionar uma tatuagem, de repente, vai ser possível. Claro que não com a sensibilidade de um artista, né? Não vai ter esse sentimento que é a chegada de um cliente que chega e diz o que quer e a gente vai junto, né? Juntos ali, elaborar um trabalho específico para ele. Então, não vai haver esse tipo de comunicação, vai ser uma coisa mais fria. Mas eu não digo que não vai ser possível um dia uma máquina fazer uma tatuagem. Claro que vai ter que ser em condições muito específicas, a pessoa vai ter que ficar imóvel, porque eu penso que o movimento que a gente faz com as mãos, para uma máquina fazer, precisa de um momento muito específico, a pessoa está muito imóvel, né? Porque esses computadores trabalham com eixos X, Y, Z. Então, antes de fazer qualquer movimento desse, eles têm sensores que marcam os pontos onde vão ser feitos o trabalho, e numa pele humana, com o movimento humano, isso é muito mais difícil. Mas não descarto essa possibilidade, não. Eu tenho medo, mas isso ainda vai demorar bastante tempo. Qual é a parte do corpo, Albert, que é mais sofrida a tatuagem? Dói mais, cara? A parte do corpo, nos homens, que é mais sofrida, diria que seja a costela. A costela. E tanto no homem quanto na mulher, o cotovelo é uma área super dolorida. A mão também é muito dolorido. São áreas complicadas de tatuar, porque as pessoas têm muita sensibilidade, não permitem que a gente faça a tatuagem com eficiência, se movem muito, sentem muito, causam desconforto ali para a gente que é tatuador, porque a gente não quer que a pessoa sofra na confecção, e aí você acaba aliviando um pouquinho no processo, né? O que não é certo. Eu fiz no peito,
uma imagem de Peito também dói Nossa muito. Senhora da Luz. Putz! Rapaz, Peito é dolorido. A panturrilha também doeu pra caramba. Naquela área ali da articulação, ali perto do joelho, na parte posterior, é muito sensível. No tendão de Aquiles lá também, é muito sensível. Lembrei de uma situação aqui que eu vou te perguntar nesse exato momento se você aceitaria tatuar uma pessoa com anestesia geral. Recentemente uma pessoa faleceu. Eu não sou de acordo com esse processo. Eu acho muito risco. Além de ser muito risco, eu acho que perde um pouco do que é a confecção da tatuagem, o momento da tatuagem, sabe? O momento da tatuagem é um momento meio que mágico, né? É um momento, inclusive, que o cara vai ali lutando contra as suas limitações. É um ato de bravura, né? É um ato de coragem. Tatuar é um ato de coragem, além de tudo, né? Então, eu acho que perde muito isso, fica muito frio a tatuagem. A gente tatuar com uma pessoa inerte também deve ser uma coisa muito esquisita. Eu não gostaria de tatuar ninguém que eu pudesse me comunicar durante a tatuagem, né? Fica uma coisa muito fria, muito mecânica. Eu acho que, inclusive, perde um pouco da capacidade artística do tatuador, porque eu acho que chega um momento ali que ele tá cagando para aquilo. Tá pensando só no dinheiro e dane-se, sabe? Eu acho que é massa esse contato, é olhar nos olhos, é sentir a sua energia, você sentir a minha, né? E a gente formar ali uma amizade, né? Uma comunicação que vai repercutir na sua tatuagem, no resultado final. Eu acho que isso é que é massa. E não uma pessoa inerte numa maca com aparelhos, parece uma coisa de louco. Já pintou algum momento de você tremer? De você da caruara, dar medo tatuando alguém? Não, medo não diria medo. Receio? Você já teve receio alguma vez de errar? No início da minha carreira, sim, né? Porque você, como não tem conhecimento ainda de muita coisa, você fica com um pouco de receio de não executar o trabalho a contento, né? Mas à medida que você vai se profissionalizando e vai fazendo isso tornar-se uma coisa mais simples, assim, na sua mecânica, é uma rotina, é como qualquer outro trabalho, né? É que nem um médico. O médico opera, ele não pensa muito. A gente não pensa muito. A gente se prepara para aquilo para o dia, né? Um dia antes se prepara confeccionando o desenho, né? Elaborando o desenho. Já tivemos uma conversa com o cliente antes. Entendi o que é que ele queria. E uma vez colocado isso no papel, é fácil. Não diria medo nem receio, não, porque a técnica é uma só, né? A sensibilidade é outra. É como eu te falei, tatuar um cara inerte, eu creio que perde um pouco desse sentimento. Tatuar uma pessoa ali, a gente conversando, a energia flui melhor. E você falou uma coisa interessante agora. Como é que você... é o seu dia a dia? Você participa de cursos, estuda? Como é que você trabalha o seu lado profissional? De aprendizado? Bom, o meu aprendizado eu carrego ao longo de muitos anos, de muita convivência com desenhos. Já desenhei muito no passado, estou voltando a desenhar agora. Já participei de muitas convenções nacionais e internacionais, já ganhei prêmios nacionais e internacionais em convenções. Então, a gente que trabalha com isso, a gente aprende só no olhar, né? Se eu vejo um vídeo de uma pessoa tatuando, eu presto atenção na mecânica dele, né? Eu vejo que tipo de movimento ele faz, com que tipo de pressão ele executa sobre a pele. Percebo ali, antes dele tatuar, que tipo de diluição ele fez, as tintas que ele usa. Então, é mais uma observação, porque a técnica em si, você já adquiriu ao longo dos anos. Claro que você vai aprimorando ao longo da vida, né? Você vai dando saltos ao longo da vida. Você sai de um estilo, vai buscando outros, vai buscando aqueles estilos que você tem mais afinidade. Então, você vai se aprofundando mais nisso. Mas a técnica da tatuagem, a perfuração em si, é uma coisa só. E no mercado da tatuagem, em que posição, em que patamar está o Albert? No mercado da tatuagem, bom, como eu tenho
muitos anos, eu me considero numa posição relativamente confortável. Claro que hoje existem muitos estúdios de tatuagem em Salvador, o que pulveriza ainda mais os seus potenciais clientes, mas como eu tenho uma carteira de clientes já consolidada ao longo de quase 40 anos, eu tenho uma certa tranquilidade em atender os meus clientes, né? É claro que a gente sempre pensa também em conseguir novos, mas tanto Albert como a Caverna do Dragão, a gente ocupa um lugar dentro do cenário da tatuagem em Salvador, dentro do cenário nacional, num patamar assim, bastante elevado. O turista, quando vem a Salvador, procura você? Muito. Tatuando símbolos referentes ao estado da Bahia, muito axé, muita Igreja do Bonfim, Legal, farol da Barra, farol de Itapuã, cenas do Pelourinho. A gente tatua muito cenas do Carnaval, clientes que tatuam blocos, né? Bel e companhia. Então, a gente está sempre movimentando essa tatuagem específica para turistas, além de atender os nossos daqui. Muitos artistas já tiveram com você? O meu velho Luiz Caldas, meu grande amigo Luiz Caldas, quase todas as tatuagens do Luiz Caldas foi eu que fiz. Tomate já fez tatuagem comigo, Levi já fez tatuagem comigo, Jackson Costa fez tatuagem comigo, quem mais? Tem um monte de gente aí de pagode, de não sei o quê. Porque são muitos artistas. Mas muita gente já tatuou com a gente. Fernanda Rodrigues já tatuou comigo. Tem muita gente, Jeffrey. Meu querido, Jeffrey, porra, foi bom demais, velho. Deixa suas redes sociais aí. Quem quiser entrar em contato com a gente, vai lá no meu Instagram, Tatu Albert, né? Vai lá na Caverna do Dragão, Estúdio Caverna do Dragão. Meu WhatsApp, para quem quiser, é o 719-9216-3178. E vai ser um prazer enorme atender vocês, ter um momento ali de conversa para entender um pouco do que é que vocês desejam na tatuagem, a gente sentar, botar tudo no papel, para que a gente possa fazer uma tatuagem que represente de fato a sua personalidade. Posso dizer para vocês que é o cara, são 10. Das 10 ele fez 9. Muita gente. Quem está te vendo nesse exato momento aí agora, que está em dúvida, que não sabe o que faz, oriente aí. Tenham calma, procure primeiro escolha um estilo de tatuagem que vocês queiram fazer. Venham ao nosso estúdio, que a gente vai ter o maior prazer em receber vocês. A gente vai sentar, a gente vai conversar, entender as suas necessidades, colocar no papel. Quando chegar, enfim, ao desenho que vocês encontrarem e disserem, é esse desenho que eu sempre sonhei na minha vida, vai ser a tatuagem de vocês e eu vou ter o prazer de compartilhar esse momento mágico com vocês. Vai ser um prazerzão. Pois é, pessoal, a gente está finalizando aqui mais uma edição do podcast Vozes da Estação. Hoje o nosso entrevistado foi nosso querido Albert, Caverna do Dragão, tatuador. Show de bola, velho. Curta. Produção, obrigado aí, meninos. Obrigado. Valeu todos vocês aí. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, no Instagram. Eu posso deixar o número do estúdio lá? Por favor, amigo. Se você quiser ligar, falar com a gente lá no estúdio, 3344-1341, tá? O número do estúdio, 3344-1341. Vai ser um prazer recebê-los lá. Um beijo pra Beijão. Paula. E sua esposa ela também trabalha com Agatha, você. ela Agatha, é body né? piercing, ela é fera no body piercing. Você que quer fazer O tal do terceiro furo. Terceiro furo. Você desenhar a sua orelha com os piercings, vai lá que a Agatha vai ter o prazer de recebê-la, viu? Receber vocês. Aí você tatua. E de quebra ainda faz o piercing. Ainda faz o piercing. A gente dá um descontão lá, viu, galera? Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau.